tudo bem com você? Nesse vídeo explicaremos o preenchimento das principais taxas da tabela de frete modelo IntelliPost. O preenchimento das taxas se dá a partir das faixas de CEP, ou seja, atenção às faixas que você está preenchendo. Conforme dito anteriormente, as taxas são outros valores somados à tarifa que comporão o valor final do frete. Estes valores estão relacionados a eventos do transporte, como seguros, taxa de coleta e pedágio. Cada taxa tem sua regra de cobrança, podendo ser por porcentagem sobre a nota fiscal, um valor fixo ou por fração de peso. Daremos um exemplo de preenchimento de cada uma dessas regras, ou seja, um exemplo para a porcentagem sobre a nota, outro para um valor fixo e outro para a faixa de peso. Bora começar? Vamos começar o preenchimento do GRIS, que tem como regra a cobrança por porcentagem sobre a nota fiscal. Os primeiros campos que aparecem nessa taxa são GRIS mínimo, GRIS máximo e GRIS porcentagem. Os dois primeiros campos servem para você colocar a restrição do GRIS, caso tenha alguma. Ou seja, no GRIS mínimo é o valor mínimo a ser cobrado pelo GRIS e o máximo é o valor máximo a ser cobrado pelo GRIS. Por exemplo, se você estipular um valor mínimo de R$20 e máximo de R$100 para o GRIS, quando o frete for calculado, se o GRIS der menos que R$20, retornará o GRIS mínimo, pois é o valor mínimo a ser cobrado. E se o GRIS passar de R$100, retornará o GRIS máximo, pois é o máximo a ser cobrado. O campo GRIS porcentagem é onde você pode colocar a porcentagem a ser cobrada em cima da nota fiscal. Por exemplo, digamos que o seu GRIS é de 1,5%. Na cotação, esse valor será aplicado à nota fiscal, ou seja, se o produto cotado custar R$500, o valor do GRIS retornará R$ 7,50. No preenchimento de algumas taxas, como o GRIS, há a possibilidade de uma cobrança variada. Nesse caso, temos as colunas em cinza em seguida das colunas de mínimo, máximo e porcentagem. Nesse caso, os campos disponíveis são faixa inicial de GRIS, faixa final de GRIS, faixa vigente sobre nota fiscal ou peso, GRIS porcentagem, valor de faixa soma com valor geral, valor somado vigente sobre faixa ou valor completo. As três primeiras faixas servem para dar o início e o fim da cobrança diferenciada, além de escolher o tipo de cobrança, podendo ser por peso ou sobre a nota fiscal. Por exemplo, digamos que você estipulou um GRIS de 2% sobre o valor da nota. Porém, se essa nota fiscal passar de R$150, esse valor mudará para 3%. Nesse caso, você preencherá a faixa inicial de GRIS com 150 e a faixa vigente sobre nota fiscal. Caso esse valor de 3% só pudesse ser cobrado até uma nota fiscal de R$300, esse valor poderia ser preenchido no campo faixa final de GRIS. Caso contrário, se não há limite, o campo pode ser deixado em branco. Em seguida, o restante dos campos estipulam como será essa cobrança diferenciada. Em GRIS porcentagem, você preenche com os 3% do exemplo anterior. Em valor de faixa soma com valor geral, você pode preencher com S ou N. Se você preencher com S, significa que as porcentagens serão somadas. E se você preencher com N, significa que não serão somadas. Por exemplo, caso você coloque S, os 2% serão somados com os 3%, sendo aplicados 5% sobre o valor da nota fiscal. E caso coloque N, esses valores não serão somados, sendo aplicados somente os 3%. Em relação à última coluna, valor somado vigente sobre a faixa ou valor completo, você pode preencher com F para faixa ou VC para valor completo. F para quando a somatória das porcentagens for aplicada apenas à diferença do valor da faixa, e VC para quando a somatória for aplicada ao valor total. Por exemplo, aplicamos todas as possibilidades ao exemplo anterior, ou seja, um GRIS de 2%, porém, a partir de uma nota fiscal de R$150, com um aumento de 3%, tendo como base uma cotação de nota fiscal de R$160. Pensando nas configurações anteriores, temos os dois primeiros com as opções de soma das porcentagens e os dois últimos sem a soma, tendo nas duas opções a aplicação sobre o valor completo e também sobre a faixa. Sobre os dois primeiros, com a soma das porcentagens, um será aplicado ao valor completo, então 5% será aplicado aos R$160 da nota fiscal, resultando em um GRIS de R$8. E o outro será aplicado somente à faixa, ou seja, primeiro será aplicado os 2% aos R$150 e os 5% na diferença, ou seja, aos R$10 fora da faixa, resultando em um GRIS de R$3,50.
Aos demais, sem a soma das porcentagens, será aplicado apenas os 3%, como nos dois acima. Um será aplicado ao valor completo, ou seja, 3% de R$ 160, que resulta em um GRIS de R$ 4,80, e o outro aplicado apenas à diferença, ou seja, 3% de R$ 10, resultando em um GRIS de 30 centavos. Importante! Tratando-se de uma taxa cuja regra é aplicada à nota fiscal, a coluna faixa vigente somente deve ser preenchida com NF, ou seja, você deve estar atento ao tipo de regra de sua taxa. Como exemplo de taxa cuja regra de preenchimento é fixo, temos o TAS. O mecanismo de preenchimento é o mesmo do GRIS, porém a diferença é que o valor é fixo, ou seja, caso você preencha R$ 10, esse valor será cobrado independente da variação de nota fiscal ou peso. Sobre a cobrança diferenciada, ela funciona também da mesma forma que o GRIS, porém podendo ser por nota fiscal ou peso. Quer dizer que, a partir de determinado peso ou valor de nota, o valor fixo se altera, podendo ser somado ou não. Em relação ao último campo, valor somado vigente sobre faixa ou valor completo, esse poderá ser preenchido de qualquer forma, pois tratando-se de um valor fixo, não há uma base para diferenciar a faixa. Como exemplo de taxa cuja regra de preenchimento é o peso, temos o pedágio. No caso dessa taxa, ela é cobrada a cada fração de 100 kg, seguindo a legislação. Sendo assim, para começar o preenchimento desta, no campo pedágio valor fixo, você colocará o valor em reais, e no campo pedágio fração a cada X quilos, você preenche com 100 kg. Por exemplo, se você preencher R$ 30 a cada 100 quilos, quando fizer uma cotação de um produto dentro da faixa de 100 kg, será cobrado R$ 30. Se o seu produto ultrapassar essa faixa, por exemplo, um produto de R$ 120, ele duplica o valor, resultando em um pedágio de R$ 60. Sendo uma taxa cuja regra se faz por peso, a cotação diferenciada só poderá ser aplicada a uma faixa vigente sobre peso, e seu preenchimento funciona da mesma forma que os exemplos anteriores. Exceções. O TDE é uma taxa que tem apenas a opção de preenchimento simples, sem uma cotação variada. Porém, ele se encaixa em uma exceção, pois para retornar na cotação, precisamos de uma relação de CNPJs cuja taxa deve ser aplicada. Sendo assim, quando preencher a taxa GRIS em sua tabela, certifique-se de enviar a relação de CNPJs para que a cobrança seja feita de acordo. Em outras taxas, conforme dito anteriormente, é o campo utilizado para aplicação de taxas que não estejam disponíveis na tabela IntelliPost. Ela apresenta todos os campos, tanto de preenchimento simples quanto de cotação diferenciada, para atender a qualquer regra da taxa, ou seja, ela pode ser fixa, por peso ou por porcentagem do valor da nota. Espero que essa série de pílulas do conhecimento tenha te ajudado a entender nossa tabela, desde suas particularidades até o seu preenchimento, além do processo de integração. Nossa equipe está sempre à disposição para te auxiliar em suas dúvidas e na resolução de seus problemas. Obrigada e até a próxima!